Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a dificuldade em se ajudar. E isso é uma cilada do ego. O que que é ego? O ego é um lugar da nossa mente onde nos faz viver presos nesse mundo aqui. Distorce toda a nossa visão de mundo, tá? O ego, ele se alimenta, o alimento desse ego, ele se fortalece por meio dessas emoções negativas, na qual o IFT limpa, tá? Então, esse é o alimento do ego, as emoções que nós reprimimos, que nós guardamos, tá? E aí ele faz a gente acreditar que é melhor ajudar o outro e esquecer da gente. Tá? Essa é uma cilada, né? Uma cilada, uma baita de uma cilada que muita gente cai. Aí, então, eu vou explicar direito essa cilada do ego e para vocês terem mais clareza e a importância da limpeza emocional, tá? E eu entrego essa ferramenta, é muito simples de se fazer, é só com a ponta dos dedos. A coisa que você precisa ter é muita paciência e persistência, porque essas emoções elas têm vontade própria, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Neste lugar que vivemos, acreditamos que precisamos estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar a família. As pessoas acreditam nisso cegamente, ficam presos nesse mundo da forma, angustiados porque não tem trabalho, ou porque não consegue pagar a conta, ou porque já passou fome e precisa sofrer muito no trabalho para colocar comida. Acredita que o trabalho é sofrimento, tá? E perde totalmente a fé em Deus, porque já aconteceu coisas ruins com ela, com essa pessoa, ou então vê coisas ruins acontecendo fora, perde totalmente a fé, não acredita mais, e fica só no esforço, porque já passou por situações difíceis e fica no esforço. E isso, ficar nesse ciclo, é, você acaba guardando muitas emoções negativas. Você guarda dor, ressentimento, mágoa, o esforço negativo, a insatisfação, entende? Todas essas emoções negativas de você trabalha muito e não consegue nada, então tudo que você faz não dá certo. Então você estudou, estudou, estudou e dá o coro ali na situação e você não consegue resultados. Inconscientemente você vai reprimindo essas emoções. E aqui, a cilada desse lugar que nós moramos, é uma cilada desse lugar que nós moramos, é você buscar e não encontrar, é você sofrer. O ego, ele quer isso, que você fique com esse tipo de pensamento, entende? Ele quer isso, ele quer o seu sofrimento, ele quer suas mágoas, ele se fortalece por meio disso, tá? E ele bate palmas, ele fica feliz, entende? Com a sua dor, com o seu sofrimento, você está dentro da Matrix, dentro que todo mundo fala em Matrix, né? E eu vou entregar isso, você fica dentro desse lugar, que acredita que tem que trabalhar muito, que tem que sofrer muito, e não só trabalhar muito e sofrer, não só naquela ambição em querer ter mais, nos relacionamentos também, sabe? E fazem, não entregam, não se doam verdadeiramente nos relacionamentos, sabe? Elas estão tão preocupadas com dinheiro, com trabalho, com as coisas que tem, comida que tem que colocar dentro de casa, que os relacionamentos ficam defasados, machucados, sabe? Então ela inverteu o pensamento, tá? E é isso, é uma cilada do ego, desse lugar que nós moramos. É isso que ele quer, a sua dor, o seu sofrimento. Todos nós que estamos aqui tem um divino dentro de nós. Todos nós que estamos nesse lugar tem um divino, tem uma mente certa, tem uma mente corrigida, tem a divindade, tem Deus dentro de si. Só que muitas das pessoas com essa gana em querer trabalhar, ou então passou por uma experiência negativa muito intensa e dá o couro, sabe? Sofre muito para colocar a comida, ajudar, contribuir a colocar comida dentro de casa, a pessoa não escuta essa voz, ela não presta atenção, ela não escuta a intuição, e essa divindade, ele sempre mostra o caminho, sabe? É só você silenciar e, e ele não pede coisas além de você, entende? Ele pede quanto mais amor, Deus é puro amor.
essa divindade que está dentro de você é puro amor, é só amor, entende? É uma intuição, é uma voz, é uma vontade que você tem de fazer algo bom. E essa vontade que vem é uma vontade que é não só benéfica para você, como para as pessoas em sua volta. Só que essas pessoas, elas não escutam essa voz divina, não escutam a divindade. Eu não estou aqui falando, estou como terapeuta para te mostrar que existe algo, um ponto de luz, uma divindade dentro de si, e as pessoas se perdem nesse mundo egóico. E, mais uma vez falando, elas ficam presas a, a essas emoções negativas. O ego pega essas emoções e faz a pessoa ter o pensamento completamente distorcido, não só de si mesma, como do outro. Então, acaba ajudando o outro, esquecendo de si. E ao contrário, gente, é ao contrário. Você tem que se ajudar primeiro. E só quando você se ajudar, que daí você pode se doar para o outro. Ah, mas é a minha família. Você tem que se colocar em primeiro lugar, entende? Você tem que estar bem para você entregar isso para o outro, tá? Só que as pessoas, o ego faz distorcer. A pessoa se perde nesse lugar aqui, entende? E a pessoa faz de tudo, estuda, trabalha, tem pessoas que têm dois trabalhos, tem pessoas que estudam, fazem cursos atrás de cursos e não conseguem sair do mesmo patamar. Fica lá, fazem curso, faz faculdade, faz mestrado, doutorado, e fica naquele patamar, entende? Ela não sai daquele lugar. São emoções presas, são situações que estão na mente que precisam ser curadas, entende? É tudo dentro da mente e depois fora. Fora é só uma projeção do que está tudo dentro de você. Mas as pessoas não ouvem o sinal divino. Deus, essa divindade, o universo, ele está sempre conversando com a gente. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, todo lugar que você ouve, que você vê, as situações que você tem desconforto, desentendimentos, brigas, você tem muito em sua volta, tem algo errado dentro de você que você, não é errado, na palavra certa não é errado, algo a ser curado dentro de você. Aqui estamos para nos curar, para ampliar a nossa visão, entende? E aí precisa ser olhar para dentro. A pessoa não olha, ela está preocupada com o dinheiro, com o trabalho, e ela fica ali fixa naquela determinada. E quando começa um papo de querer olhar para dentro, ela entende, ela não quer saber, essa pessoa não quer saber, ela quer aquilo que o ego quer, entende? Ela está totalmente voltada ao ego, ela está escrava da Matrix. As pessoas, algumas, muita gente, a maioria, está escrava da Matrix, não quer saber, entende? Quer o trabalho, quer dinheiro. Só se eu fizer um vídeo aqui falando sobre dinheiro, não é errado ter dinheiro aqui, faz parte da nossa natureza. Entende? Só que até para ter dinheiro, você tem que olhar para dentro, tem que olhar para suas sombras, tem que olhar para suas questões presas, reprimidas, emoções, situações que você viveu com a outra pessoa, entende? Que você trouxe, experiências que você trouxe e precisa curar. Você tem que passar por isso. E a pessoa não quer olhar, não quer olhar, sabe? E esse acúmulo de emoções negativas, reprimidas, elas vão para o inconsciente, elas estão no inconsciente, são emoções, são energias de baixa frequência, ódio, raiva, angústia, não ser valorizada, sabe quando você não é valorizada, aquela sensação de não ter valor, tudo que você faz, você não é valorizado naquilo que você faz, angústia, medo, culpa, enfim, todas essas emoções estão no inconsciente. Elas precisam ser revistas, são muitas. Quando você abre, logo no começo, é muita emoção, assusta. E você sente um desconforto muito grande e dá um medo no começo. Mas depois, quando você vai limpando, você vai entendendo e vai te ajudando a ver o mundo de uma forma diferente, entende? E o primeiro a ser curado, quando você limpa, é o seu corpo. Então, volto a falar, as emoções negativas reprimidas que estão no inconsciente, elas primeiro elas vão para o corpo e atraem doenças. Então, todo o tipo de doenças elas vão para o corpo, porque não tá aguentando ali muito tempo. Nosso corpo é frágil, tá? Então, emoções muito densas, muito pesadas, assim, reprimidas, que a pessoa não quer ver, vai para o corpo e fica lá fazendo doenças, criando doenças. E a pessoa não entende, não consegue ver, não consegue perceber.
entende? São véus que estão na mente da pessoa, véus de emoções negativas que estão na mente e deixa a pessoa completamente cega. Completamente cega. Ela não consegue entender que as emoções que criam todo o caos dela na vida fora ali. Entende? Então, todo o caos de desentendimento familiar, falta de dinheiro, não consegue prosperar no trabalho, não consegue, tudo que você faz não dá certo, dá tudo errado, está tudo dentro da mente, são emoções negativas que precisam ser curadas, né? A pessoa não entendeu isso ainda, ela está presa na forma, ela está presa no trabalho, está presa no estudo, está presa no, ela acredita que tem que ajudar o outro, ela ajuda o outro, ela tenta ao máximo ajudar outra pessoa, mas essa tentativa de doar e ajudar ao máximo a outra pessoa, ela acaba dando aquilo que ela não tem, tá? Aquilo que ela não tem. Ela tem muita raiva, ela tem muito ódio, ela tem revolta, ela passou por emoções densas, intensas, não, não abriu essas emoções, está lá reprimindo, 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 e fica querendo ajudar o outro. Não é negativo, só que você tem que olhar para dentro de você, porque mais cedo ou mais tarde aquela pessoa que você mais ajuda é a pessoa que vai se voltar contra você. Por causa dessas emoções que você precisa olhar, a pessoa que você mais ajuda, ela pode se voltar contra você. Tem um trecho no livro do Eckhart Tolle que ele fala assim que a pessoa quando tem muita raiva reprimida, essa emoção negativa, ela vai querer se alimentar, ela vai encontrar pessoas e situações e vai fazer com que essa pessoa passe por uma agressão, até agressão física, entende? Tanta raiva que tem reprimida dentro de si. Essas emoções são energias, são inteligentes, elas precisam ser curadas, essas emoções reprimidas, entende? Então, no primeiro estágio, ela vai para o corpo e cria doenças. No segundo estágio, essas emoções acumuladas no nível intenso, ela pode criar situações de tirar a sua vida, entende? A ponto de criar acidentes. Eu já passei por acidentes, quase acidentes, entende? Então, essas emoções, elas têm vontade própria, elas são rebeldes, entende? Você precisa curar isso. Então, todos os acidentes, incidentes são criados por essas emoções. Tudo é criado por nós, tudo. A alegria, a tristeza, a mágoa, tudo é criado dentro da nossa mente. Então, em segundo estágio, quando tem emoções muito negativas, reprimidas, uma revolta muito reprimida, você acaba criando acidentes. Não só acidentes, eu vivia me machucando, gente. Agora eu posso falar assim, com propriedade. E acidentes de baixa, acidentes simples, acidentes domésticos, como acidentes de carro, ônibus, essas coisas, entende? São criados pela nossa mente. Muita raiva, muito ódio reprimido, está guardado ali, entende? E elas se revoltam. É um assunto um pouco delicado, é só você curar muitas das dores para você ver como tudo em sua volta vai mudar. Você só vai tirar prova daquilo que eu estou te falando a hora que você curar emoções mais intensas que você tem guardada no seu inconsciente, uma ou duas cenas intensas que você tiver guardada no seu inconsciente, e depois que você limpar isso, observe a sua volta, como tudo vai mudar, seus pensamentos vão melhorar, os pensamentos negativos vão embora, entende? E aí, essas emoções, elas vão se repetir. Ah, tá. Ela pode tirar a vida, e por isso que eu repito a frase lá do começo, essas emoções, elas querem fazer com que você fique dentro dessa matrix, que acredite que só existe isso aqui que nós vivemos. Trabalho, esforço, tem que ajudar a outra pessoa. E esquece de você mesmo, não importa o que você está sentindo. E ao contrário, é ao contrário, entende? Você tem que ajudar a se ajudar. E uma das ciladas do ego é essa: busques e não encontres. Essa frase eu escutei num vídeo de uma moça que fala sobre o livro Um Curso de Milagres, tá? E repito, é um livro que eu indico, que eu recomendo. Procura no YouTube, que tem áudio sobre esse vídeo, ou sobre esse livro, e você vai entender um pouco melhor, tá? E aí a pessoa ela fica escrava desse mundo, da forma, ela acredita que só tem isso, e se dedica em ajudar as outras pessoas, mas dentro dela está o caos.
existe o caos. E como que eu percebo? Agora veio uma pergunta. E como que eu percebo que dentro de mim existe caos? Como que eu percebo que tem muita emoção reprimida dentro de mim? É só você olhar em sua volta. Tem discussões? Tem brigas? Tem crianças gritando, chorando? Tem revolta? Você consegue ver revolta, briga, desentendimentos em sua volta? Está dentro da sua mente. Não que tenha briga, são emoções reprimidas, de raiva, de ódio, situações que você olhou e guardou para você. E precisa abrir, precisa falar para todo mundo? Precisa chegar na pessoa e pedir perdão? Não. A limpeza emocional é só você com você mesma. Abrir a história para você mesmo. E quando você abre isso, essa situação de dor, para você mesma, se você sentar no seu quarto, fazer a frase de preparação e abrir isso só para você mesma, você vai abrir e vai colocar luz naquele lugar reprimido de emoções negativas. E aquele lugar que está cheio de emoções negativas, elas ser transmutadas. Você vai sentir um arrepio, você vai sentir uma leveza. Conforme você vai limpando, as emoções vão se encaminhando, se movimentando no corpo, e elas vão se transmutando. Eu chamo de dissolvendo, sabe? E aí você vai sentindo a leveza. E quando você contar a história de dor que você não quer saber, você vai ficar em paz. Foi a hora que você zerou a limpeza emocional. Você zerou a cena, você limpou toda aquela cena de dor, de ódio, de raiva, de revolta, decepção, frustração. Entende? Aí você tem que sempre estar vigiando esse lugar, observando as emoções que você reprime diariamente. É como tomar banho, isso. As emoções é tudo aqui, gente, é tudo. É isso que a pessoa tem que entender. Não é o trabalho que você tem que dar ao couro, não é a. Você tem que estar bem dentro de você. E muitas das pessoas não entenderam isso ainda. Só a ferramenta de limpeza emocional que faz você compreender melhor. O Pono também te ajuda, tá? O Pono também te ajuda. Então, as 4 palavras, comece a limpar, mas seja firme. O ego, essas emoções, vai fazer você esquecer, vai fazer você parar de falar, entende? Você tem que ser determinado com você mesmo. E falar de traumas, de dores, abrir isso. Aconteceu uma situação que eu vi num vídeo, uma pessoa ajudando a outra, e sempre ajudou uma outra pessoa, num vídeo que eu estava vendo, e essa outra pessoa se volta contra ela, começa a atacá-la, começa a ofendê-la, entende? E aí essa que ajudou tanto, não falou nada, reprimiu, assim, ficou triste com aquilo, ficou angustiada com aquilo, mas guardou para ela, entende? Guardar essas situações para si é o caos, cria o caos. E você, se tem caos dentro de você, se você quer saber, olha em sua volta. Em sua volta tem alguém surtando, tem alguém pirando, tem alguém. Você deve estar vendo alguma situação. O universo fala com a gente o tempo todo. O universo está sempre falando com a gente. E tudo que você está vendo fora é porque está dentro de você. Se você está vendo caos fora, alguém brigando, insultando, olha para essa situação. Se você sentir um desconforto, é um sentimento, olha para essa situação e peça, meu Deus, divindade, a forma que você trata Deus, ou se não acredita, a forma que você trata o seu ser maior, seu eu superior. Pergunte para esse eu maior, seu eu superior, o que que você precisa saber, o que mais você precisa saber. A hora que você abrir isso, pronto, os céus vai começar a abrir, vai te ajudar nessa caminhada. É um processo, entende? Logo no começo, quando você se depara com essas emoções e encontra a solução ali, vê que está tudo aí dentro, no começo é um pouco assusta, porque você é como se você estivesse abrindo a porta do seu inconsciente e você vai encontrar lixos e lixos e lixos emocionais ali dentro. Você pode se perder logo no começo, entende? Mas vai limpando, com muita paciência, vai limpando um por um, entende? Cena por cena. Uma cena só por dia, em uma hora, entende? Paga o terapeuta logo no começo para você ter uma noção de como funciona essa ferramenta. O terapeuta ele vai te ajudar logo no começo. E depois você começa a caminhar sozinho, porque a limpeza emocional não tem fim, né? Você sempre tem emoções a curar aqui, tá? A gente vive no mundo dual de amor e ódio, o tempo todo a gente vai ter situações, mas a hora que você vai curando, você encontra
a solução do seu problema que está aí dentro da sua mente, você sabe que tudo que você está vendo fora, os problemas que estão fora, está tudo aí dentro da sua mente. A hora que você entender isso e se abrir e se curar, pronto, acabou. Aí acaba. Você vai entendendo melhor. E aí eu lembro que eu passei 4 anos. E quando foi no segundo ano, eu ainda via pessoas discutindo em minha volta. Eu estava vendo discussão. Eu falei assim, meu Deus, mas tem ainda discussão. 2 anos, no segundo ano. Eu falei, mas tem discussão, tem brigas, tem desentendimento. Eu passei o caos, gente, por causa dessas emoções. Eu passei o caos porque as minhas emoções foram muito intensas no começo. Eu passei um trauma muito grande ao nascer. Meu braço se deslocou. Logo depois, nos 3 meses, no terceiro mês de vida, passei outra situação muito grande. Depois eu fui indo, só foi situação, entende? Pesada para mim. Quando eu estava com 8, 6 anos, mais ou menos, 6 ou 7 anos, presenciei situações muito densas, muito intensas, não falei para ninguém, guardei para mim, entende? Eu parecia um vulcão em erupção, só que eu guardava para mim. As emoções no meu campo, no meu inconsciente, estavam como uma dinamite, prestes a estourar, assim, sabe? Um vulcão prestes a entrar em erupção. E eu via o universo falando comigo. Eu via, eu via situações negativas o tempo todo. E aí, quando você vai limpando, as coisas que você vai vendo fora vão ficando mais calmas. Aí, quando você vai limpando, vai limpando, vai limpando, as coisas vão fluindo melhor, o trabalho vai chegar, o trabalho vem para você. Aquilo que você precisa fazer, Deus vai olhar o que você gosta, que é de melhor. O seu propósito maior está dentro de você, entende? Aí as coisas vão vindo para você, vão chegando até você. Você é um imã de atração, entende? Você não vai buscar, você não vai precisar sofrer para ir atrás. As coisas virão até você. As situações virão até você, entende? Quando você limpa as suas emoções negativas, tudo vem para você. Não é mais você que tem que se desgastar e ir até o outro. Ou então, suar a camisa, passar fazendo 2 trabalhos, entende? O dia inteiro trabalhando, se ralando para dar comida. As coisas virão naturalmente. Deus é amor, ele nos sustenta, ele nos ampara, a gente é amparado nesse lugar. Só que você precisa se abrir para isso, confiar mais nisso, entende? E aí que entra a limpeza. Confia nessa ferramenta. Experimenta você limpar essas emoções. Uma semana, você já vai sentir uma diferença no seu corpo. E ela vai ficar. Ela só dá resultado quando você fala tudo de negativo que você está vendo na cena. Só frases negativas. E quanto mais detalhes na cena de negativo você estiver vendo, mais você tem que falar, você tem que abrir tudo que você está sentindo, até você até esgotar e você sentir paz. A cena, você vai se deslocar na mente, ela vai se afastar, assim. Você vai ver a cena de longe, a pessoa pode sumir, ela vai ficar cinza, entende? Tudo vai ficar mais em paz no seu mundo, entende? A gente tem esse ego aqui, ele faz a gente ajudar o outro, e realmente, nós, em essência, estamos conectados. Ontem eu estava, para escrever esse texto que eu estou entregando para vocês, veio uma frase assim, não é papo de religião. Em essência, como diz um curso em milagres, nós somos irmãos. Todos nós estamos conectados. Mas para você sentir isso, para você entregar isso para o outro, esse amor para outra pessoa, você tem que ter isso dentro de você. Senão você não consegue. E aí a essência é a ponto de você olhar para o outro e ver que ele é puro amor, ver que ele está no amor, que ele está fazendo o melhor. Aí sim você vai entendendo o que é aquilo que Jesus veio nos dizer, nos ensinar. Não é papo de religião, gente. Eu estou como terapeuta, eu estou vendo física quântica, eu vejo um livro, um curso em milagres, eu tenho outros livros que eu vou consultando, mas é que tudo chega no mesmo lugar, todos vão se encontrar no mesmo lugar. Estamos todos nós conectados. Então, aquilo que você deseja de mal para o outro, volta para você. Aquilo que você deseja de bom para o outro, volta para você, que está tudo dentro de você.
Só que você precisa curar essas mágoas, essas emoções reprimidas dentro de você, porque é isso que está criando caos em sua volta. Você não prestou atenção no caos que está. E a pessoa, quando for prestar atenção, pode ser tarde demais. Ela pode passar por situações muito negativas e só depois que ela passa por uma situação muito negativa ou se machuca muito, que ela para olhar. Como eu ia dizendo, as emoções negativas, só para finalizar, eu tinha muitas emoções, então eu me machucava muito. Eu machuquei a minha cabeça, eu machuquei os meus dentes, eu machuquei, eu caía direto na rua, eu machuquei, eu tive rejeição na injeção que eu tomei por 9 dias, eu ficava doente o tempo todo, eu machuquei, o tempo todo eu ficava me machucando, eu caía, entende? O tempo todo eu caía, escorregava no banheiro, escorregava na rua, eu tropeçava, eu machucava o tempo todo, entende? Só que era uma forma dessa divindade me chamar a minha atenção. Depois que eu fui curando, isso tudo acabou. Tudo isso acabou. A cada uma tropeçada que eu dou na rua, um tropicão, eu paro e falo assim, tem alguma coisa que está querendo me dizer? Meu ser maior está querendo me dizer alguma coisa? É um pensamento que eu tive? Entende? Às vezes é um pensamento que você tem e quer chamar sua atenção. Você não está sozinho. Tem uma divindade aí dentro de você. Mas você tem que se abrir para isso. Só toma cuidado, porque a divindade que existe dentro de você, ele só fala frases de amor. Amor que é em benefício para você e para todas as pessoas. Se você sentir medo, se você sentir culpa, se você sentir ódio, raiva, ou uma frase negativa, ou um pensamento negativo sobre outra pessoa, uma tristeza, um sentimento de pena, sentimento negativo, de outra pessoa ou de si mesma, vem dessas emoções negativas, que a ferramenta IFT limpa, entende? Então, é um vídeo apelativo, tá meio apelativo esse vídeo, mas é para dizer, é para abrir os olhos, para despertar e refletir melhor, e observe melhor como que está o mundo em sua volta. Tudo que está em sua volta é um reflexo que está em sua mente, tá? Limpe essas emoções, faça a experiência. Se não conseguir com a ferramenta EFT, fique com o Ho Oponopono, que ele vai te ajudar em muito. E com o tempo, as coisas vão se acalmando melhor. Eu ouvi dizer que com o Ho Oponopono, no começo também acontece a vida começa a fazer uma bagunça, você começa a se perder logo no começo, sabe? Começa a acontecer situações negativas, mas isso é porque está mexendo no seu inconsciente, tá? E aí no começo pode dar alguma coisa mesmo, porque está mexendo em emoções muito profundas no inconsciente. Mas passa, isso passa, tá? Então faça essa limpeza emocional, faça a escolha de se limpar, de se curar primeiro, para depois ajudar e curar a outra pessoa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!